Olá, amigo e amiga viajante. Nós somos o canal Laura no Mundo, uma família de viajantes que vive perambulando por aí. E hoje estamos aqui em Niterói, cidade coladinha com o Rio de Janeiro e que, para a injustiça, alguns não conseguem ver como um destino turístico, o que é um grande engano. Aqui é um lugar fantástico e você encontra de tudo: história, cultura, gastronomia, atrativos naturais, praias lindíssimas, muita arte, enfim, um lugar fantástico que você não pode deixar de conhecer. Vem com a gente então conhecer Niterói. Nem todo mundo sabe, mas Niterói já foi capital do Rio de Janeiro. Opa, como é que é isso? Bom, lá pelo século XIX até um pouco mais da metade do século XX, Niterói era a capital do Rio de Janeiro. Porque a cidade do Rio de Janeiro, na verdade, que foi Distrito Federal, era um chamado de Estado da Guanabara. E todo o restante do Estado do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com a capital aqui em Niterói. Estamos aqui no Caminho Niemeyer, em Niterói, e logo na entrada você tem um centro de informações turísticas. Daqui sai uma visita guiada de hora em hora, ela é grátis, para você conhecer então a história do local, os espaços, todas as explicações históricas a respeito desse lugar tão interessante. Niemeyer. É o segundo maior complexo arquitetônico do Niemeyer. O primeiro é em Brasília, a gente já visitou, você pode conferir aqui nesse card aqui em cima, visitando todas as obras dele por lá. E aqui é um espaço muito interessante, um espaço muito vivo na cidade de Niterói. Hoje, por exemplo, a gente está aqui, está rolando a primeira maratona nesse período de pandemia. Então é um lugar em que realmente as pessoas visitam, curtem, pessoas da cidade, turistas. Então esse espaço é muito interessante. Aqui atrás vocês podem ver, é o Teatro Popular, que foi inaugurado em 2007. Ele tem vários detalhes muito interessantes, como por exemplo os vãos abertos, em que você pode ver a Baía de Guanabara. Então a obra não concorre exatamente com a paisagem, ela se integra. A gente também tem aqui o Centro Cultural Roberto Silveira, temos a Fundação Niemeyer, e cada uma dessas obras tem características muito interessantes, Lá na última, por exemplo, tem um espelho d'água e a obra reflete na água e faz o formato de um olho. Então é um espaço muito vivo, muito rico, Aqui, para quem vem para o Rio de Janeiro, é só atravessar a Bahia e rapidinho você já chega aqui nesse lugar que é realmente muito interessante. Essa obra aqui atrás de mim é a primeira obra póstuma do Niemeyer, que está sendo construída, a Catedral São João Batista, uma obra monumental, como todas as outras, que será maior que o Cristo Redentor. Ela, enfim, obra de igreja, demora, até porque ela é feita com a doação, a partir das doações dos fiéis. E o formato dela, que nos foi informado, é que seria daquele adorno, o chapéu do Papa, na cabeça, o chapéu do Papa. Enfim,
enfim, vai ser mais um componente aqui do caminho Niemeyer, que não se resume somente a este complexo, né? Na orla aqui a gente vai ter ainda o MAC, por exemplo, uma outra obra dele super importante, é a primeira aqui na cidade. E aqui na Praça JK, né, no caminho Niemeyer, nós encontramos então esses dois senhores aqui batendo uma conversinha, um papinho, né, o Juscelino Kubitschek e o Niemeyer. Sobre o que será que eles estavam conversando? Boa Viagem é uma ilhota que fica aqui bem pertinho do MAC. Então, você fazendo esse percurso, não pode deixar de dar uma paradinha aqui. Nesta ilha, há uma capelinha dedicada à devoção de Nossa Senhora de Boa Viagem, construída no século XVII, e que atraía muito a presença de marinheiros e pescadores que vinham para cá pedir as bênçãos de Nossa Senhora para poder irem ao mar. O Museu de Arte Contemporânea é uma obra assim, realmente incrível, um símbolo da cidade de Niterói, né? Faz parte também desse conjunto arquitetônico do Niemeyer. Ele lembra um pouco a figura de um disco voador, mas na verdade ele representa, né, uma rosa brotando do concreto. E assim como todas as obras do Niemeyer, né, por aqui, ele tem muitos vãos, de maneira que você consegue ver, né, o Pão de Açúcar, o Rio de Janeiro, através desta obra. Aqui então é um museu de arte contemporânea com um acervo de mais de 1000 obras de artes, é aberto à visitação, você paga uma taxa e é um lugar imperdível, mesmo que você não entre para visitar a exposição, só de já estar aqui imerso, né, numa obra de arte, vale muito a sua viagem até aqui. Uma curiosidade sobre Niterói é que aqui é a cidade com o maior IDH do Rio de Janeiro, né, o Índice de Desenvolvimento Humano. Já foi considerado em 2010 a cidade com o 7º IDH do Brasil. É uma cidade então que se constituiu com uma classe média, mas que agora, né, por conta de todas essas crises que têm ocorrido, ela de fato está empobrecendo, né? E a gente já viu um grande número de processos de favelização, pessoas em situação de rua, enfim, né, o que tem rolado por aí no Brasil. A Igreja São Domingos de Gusmão é uma igreja que você precisa conhecer aqui em Niterói, tanto do ponto de vista arquitetônico quanto do ponto de vista histórico, para a cidade e para o país, né? Aqui ela foi construída numa capelinha em 1652 na fazenda de Domingos Araújo e sua esposa, né, Dona Violante Soares, que era descendente de Araribóia. Esta igreja, né, era, portanto, no século XIX, local em que a família real brasileira vinha, quando vinha a Niterói, e daqui também partiu o cortejo fúnebre de José Bonifácio, uma figura importante tanto para a monarquia quanto para a república.
Você que está vindo a Niterói não pode deixar de visitar o complexo do Parque Histórico Monte Bastione, né? Na verdade é o complexo de fortes, e o Parque Histórico Monte Bastione você vai ter acesso por meio do Forte Barão do Rio Branco. É uma visita incrível, né? As paisagens são lindíssimas e você vai ter, né, vai dar conta dessa história de defesa da Baía de Guanabara, cidade do Rio de Janeiro, né, desde o século XVI e chegando, né, até o século XXI, porque aqui ainda funciona, né, um forte do Exército. Então é uma visita bem interessante, né? Os guias também são, né, conversam bastante com a gente, dão muitas informações. É uma visita assim imperdível. Vamos entrar agora no Forte São Luís, aqui em Niterói. Vem com a gente então conhecer um pouquinho desse espaço. O Forte São Luís foi construído com o objetivo de controlar o acesso à Fortaleza de Santa Cruz. Então ele não funciona mais como forte, né, com esse intuito, e aqui também foram criados o que eles chamam de quartel de paz, né, com alojamento para oficiais e praças. Para chegar à Fortaleza de Santa Cruz, ainda existe a trilha, mas ela não funciona mais. É uma trilha de acesso mesmo para descer até a Fortaleza, né? Então é por aqui o caminho, ainda é aberto, mas não usam mais. Então essa era a única maneira de chegar até a Fortaleza de Santa Cruz, que junto com o Forte São José, lá na Urca, fechavam a entrada da Baía de Guanabara. Bem lá embaixo, né, tem o Forte do Imbuí, que não é aberto à visitação, mas lá é onde havia o maior canhão da América Latina, então era realmente um ponto, né, estratégico e de intimidação. Mais à frente, né, assim, mais pertinho de onde a gente está, né, no morro lá embaixo, havia ali o Forte Tabaíba, que foi criado, né, nesse contexto da Segunda Guerra Mundial, mais como um bunker e um ponto de observação, né, caso houvesse alguma invasão aqui na Bahia, ele dali, né, iria informar tanto o Forte Imbuí e outros fortes da Baía de Guanabara para poderem né, atacar, mas nunca foi utilizado com esse fim. Estamos no Forte do Pico, né, o último aqui da nossa subida, como o nome diz, estamos no pico. Ele foi construído em 1913, tem uma visão ampla da Baía de Guanabara, de 360 graus. É considerado um dos 50 melhores lugares de observação do mundo.
1955, os obuseiros daqui do Forte do Pico deram seus últimos tiros, e foram tiros para garantir a democracia. A gente está falando do contexto em que havia um movimento contra a posse do presidente eleito Juscelino Kubitschek, e o Marechal Lott vai ordenar então que o navio que levava Carlos Luz fosse atacado, né? Mas de fato ele não foi atacado, diz que o erro foi proposital, né? A ideia não era destruir o navio, mas eram tiros de advertência, vamos assim dizer. Foi. Durante o período da ditadura militar, este espaço aqui, né, do que nós estamos, não foi utilizado como prisão. Por quê? Porque de fato não havia uma estrutura que pudesse comportar, né, os presos. Mas a Fortaleza de Santa Cruz, ela foi um dos locais aqui em Niterói em que houve, né, presos políticos, entre eles o filho de Nelson Rodrigues, né, Nelson Rodrigues Filho, o dramaturgo e cineasta. O bairro de Jurujuba, aqui em Niterói, é um recantinho de sossego, né? Um bairro histórico, tem um ar bucólico, né? Aqui fica o Complexo dos Fortes. É então uma região que já foi habitada por indígenas, depois com a chegada dos europeus, né? Fortificaram aqui para poder proteger a Baía de Guanabara. E hoje, né, aqui residem antigos moradores e uma colônia de pescadores tem aqui. E todo dia 29 de junho sai daqui uma procissão em louvor a São Pedro, padroeiro dos pescadores. É uma festa, inclusive, que está no calendário oficial da cidade. E aqui também que nós vamos ter uma igrejinha, a Igreja de São Pedro de Jurujuba, né, construída hoje, essa atual construção já é do século XX, mas substituiu uma antiga capelinha de madeira que havia aqui. Então, passeando, né, por Niterói, indo ao Complexo dos Fortes, não deixe de dar uma paradinha aqui nessa prainha, nessa enseada, né, de Jurujuba. O Parque da Cidade foi inaugurado em 1976 e é aqui um dos pontos turísticos mais bonitos da cidade de Niterói. É também um lugar para aqueles corajosos que gostam de pular de parapente e aqueles que querem assistir o pôr do sol num dos lugares mais incríveis do estado do Rio de Janeiro. Esse morro aqui atrás é onde nós estávamos, né, no Forte São Luís. É o Morro do Pico, Forte São Luís, lá embaixo a praia de Jurujuba. Então daqui de cima do Parque da Cidade a gente consegue ver muito da Bahia, parte de Niterói. A gente vê essa parte aqui para a Baía de Guanabara e do outro lado do Parque da Cidade a gente vê a região das praias oceânicas. Então é realmente um lugar incrível para você contemplar a cidade.
turista, o parque conta com uma área de proteção ambiental em que o turista pode passear por aqui em 13 trilhas. A mais famosa delas é a Travessia Tupinambá, com cerca de 8 quilômetros de extensão e que leva até o Mirante do Tapera. O Parque da Cidade fica localizado no topo do Morro da Viração. Bom, para chegar até aqui, o melhor jeito é mesmo de carro. Porém, há uma galera que vem de bicicleta e outra vem caminhando. Enfim, dá para vir aqui e se divertir do jeito que você achar melhor. O Campo de São Bento é um pedaço verde bem no meio da cidade de Niterói. E aqui o visitante pode andar à vontade, porque é uma área que ocupa 4 quarteirões. É um lugar com parquinho para crianças, um chafariz, lagos, animais. Ocorre também aqui, aos finais de semana, feira de artesanato, de produtos orgânicos. Enfim, é um lugar para passear, relaxar e fazer aquela comprinha que você achar interessante. Onde hoje é o Campo de São Bento, já pertenceram, né, ao Mosteiro de São Bento. Foi adquirida pelos monges beneditinos no século XVII. Esta área era uma área de restinga e muito frequentemente alagada pelas cheias do rio Icaraí, que fica entre a praia de Icaraí e uma parte de encosta aqui da cidade de Niterói. Bom, com o tempo, né, tudo foi se modificando e lá no início do século XX, essa área foi urbanizada, né, e criado um parque por um projetista belga, né, no estilo de um jardim inglês. E uma coisa que é bem interessante é que o rio Icaraí passa aqui por dentro ainda, mas ele foi remodelado, né, para criar lagos, tem um chafariz, enfim, é um passeio mesmo bem interessante, não só, né, por essa área urbana, mas também um pouquinho pela história da cidade de Niterói. Após a morte do ator niteroiense Paulo Gustavo, vítima da Covid, foi colocadas essas duas estátuas aqui, né, uma do ator e outra do seu personagem, que ele ficou mais conhecido no Brasil como a Dona Hermínia, uma homenagem que ele fez à mãe dele. Segundo a Laura, ela diz que eu sou muito parecida com a Dona Hermínia. Qual é a diferença, Laura? Você não fala dela não. Não, vem aqui, Laura, falar assim, porque ninguém te ouviu. Vem aqui. Laura, qual é a diferença? Não. Esperamos que vocês tenham gostado de Niterói. Então, deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, receba as notificações clicando no sininho e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Tchau, tchau!